Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós estamos falando sobre os cultos da Igreja Católica e agora nós vamos falar sobre o culto de hiperdulia. Mas antes de mais nada, vamos rezar pedindo assim a unção do Espírito Santo, para que Ele fale sobre nós, fale em nossos corações, use a nossa boca para que realmente nós consigamos viver o amor de Deus e estar repleto da sua graça. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Bom, culto de hiperdulia. Culto de hiperdulia é o culto de veneração que nós damos à Santíssima Virgem, a Maria. Bom, a gente precisa entender primeiras coisas que a gente tem que entender assim. Maria, ela está intimamente ligada à Santíssima Trindade, como nenhuma outra criatura nessa face da terra, nem no céu, nem nas coisas visíveis, nem nas criaturas invisíveis, nem no visível, nem no invisível. Maria está intimamente ligada à Santíssima Trindade. Bom, o evangelista São Lucas ele vai relatar, quando o anjo aparece, a Nossa Senhora, ele fala assim, o Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. A força do Altíssimo, primeira pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Ente santo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Filho de Deus. Então, assim, Maria está envolta à Santíssima Trindade, Ela está intimamente ligada à Santíssima Trindade como nenhuma outra criatura. Bom, a gente agora tem que lembrar, dos nossos cultos, como nós vemos os nossos cultos. Então, assim, nós sempre olhamos de baixo para cima, porque de cima para baixo somente Deus, porque Deus não vê nada acima dele, Então, nós olhamos de baixo para cima. Então, olhando assim a nossa vida, olhando assim as pessoas, a gente nota que teve pessoas que teve vidas extraordinárias, que não pode ser no simples do ser humano, Então, assim, a gente vê essas pessoas, a gente olha e essas pessoas, que a gente considera santos, santíssimos, eles nos elevam até Deus, nos elevam, Então, as suas imagens, as suas vidas perfeitas, assim, a sua vida que estiver de santidade, nos elevam até Deus, nos mostram como Deus nos ama. Então tá, vamos lá. Para falar de Nossa Senhora aqui, eu vou trazer algumas frases aqui, algumas frases de um grande santo. Que nada melhor do que um grande santo para falar, Então, São Luís Maria Grimond de Montfort, ele já começa falando assim, antes de mais nada, ele fala assim, confesso com toda a igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade infinita, ela é menos que um átomo. É antes um nada, pois que só ele é aquele que é. E por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando a si mesmo, não tem nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem para a realização de suas vontades e a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Então ele já deixa claro o ensinamento da igreja, E ele continua ainda, pois é em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graças, de virtudes, de perfeição, porque nele somente fomos abençoados de toda a bênção espiritual, porque é nosso Senhor, Mestre, que deve ensinar-nos, nosso único Senhor que devemos depender, nosso único chefe ao qual devemos estar unidos, nosso único modelo com o qual devemos conformar, nosso único médico que há de nos curar, nosso único pastor que nos há de alimentar, nosso único caminho que devemos trilhar, nossa única verdade que devemos crer, nossa única vida que nos há de vivificar, e nosso tudo em todas as coisas que deve bastar-nos. Abaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Deus não nos deu outro fundamento para a nossa salvação, senão Jesus Cristo. Então, assim, São Luís já vai deixando claro que, como a igreja nos ensina, quando nós nascemos, nós temos uma missão aqui nessa terra, de se unir a Cristo, Então nós devemos nos unir a Cristo, Então essa primeira missão aqui da nossa terra é essa,
se unir a Cristo. Então a gente precisa entender assim, que o grande mistério da igreja, o grande mistério, né, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele descer do céu e se encarnar, né? Um Deus que se encarna e se faz verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Né? Ele é verdadeiramente homem, verdadeiro Deus, ligados. Né? Então assim, não dá para separar, não se separa. Então esse é o grande mistério. E Nossa Senhora está intimamente ligada neste grande mistério. Né? Porque Deus quis, olha só, Deus quis, Jesus quis, ele quis nascer, Deus quis se fazer humilde. Ó. Jesus ele quis nascer numa manjedoura. Vamos meditar aqui, ó. Deus quis nascer numa gruta em Belém, Deus quis nascer numa manjedoura, Deus quis ser pobre, Deus quis ter uma família, Jesus quis ter uma profissão e Deus escolheu as pessoas. Ele escolheu a sua mãe e escolheu José como seu pai adotivo. Agora a gente precisa entender assim, ó, o que diz o Evangelho? Assim, ó, aquele que se humilhar aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado. Esse é o grande mistério de Deus. Esse é como Deus trabalha, né? Como Deus age nas suas criaturas. Ele quer as suas criaturas humildes, né? Bem-aventurados os humildes, porque os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, assim, ó, a gente vai amarrando as coisas, porque a igreja ela amarra as coisas de uma perfeição, porque a doutrina da igreja é vinda do Espírito Santo. Então, assim, a gente consegue entender assim, ó, por quê? A humildade, ela combate o orgulho. São Luís, ele vai relatar assim, ó, o que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. Né? Quando o anjo fala para Nossa Senhora que o anjo aparece, a Maria se perturba-se, né? Então, porque ela se achava indigna de receber Jesus, né? Ela achava-se indigna por causa da sua humildade, porque Deus a formou. Então a gente consegue entender, assim, que São Luís vai falar, que quem encontrar Maria, encontra a vida. Né? Então, assim, ele vai continuando relatando ainda São Luís. Ele fala assim, ó, eu acho muito interessante essas frases que ele coloca, assim, é um grande santo, né? Ensinando a verdadeira devoção e o verdadeiro amor à Santíssima Virgem. Ele fala assim, ó, que a maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos, desconhece a ligação imprescindível que existe entre vós, né, Nosso Senhor Jesus Cristo, e vossa Mãe Santíssima. Ó, olha só o que ele fala. Sois vós, meu Jesus, que viveis e reinais nela mais perfeitamente que em todos os anjos e santos, bem-aventurados. Olha só, então, Jesus ele vive perfeitamente em Maria, ele fez esse modelo perfeitamente mais do que todos os anjos e santos juntos, né? Olha só. E aí ele continua ainda, ó. Maria está tão intimamente unida a vós que mais fácil seria separar o sol da luz. Olha só o que ele fala. E o fogo do calor. Digo mais, com mais facilidade se separariam de vós os anjos e santos, que a digna mãe, ó, vou ler de novo. Digo mais, com mais facilidade separariam de vós os anjos e os santos que a divina mãe, pois ela vos ama com mais ardor e vos glorifica com mais perfeição que todas as vossas criaturas juntas. Tá entendendo? Olha só o que o santo Luís está falando pra gente, né? Que é mais fácil separar os anjos e os santos de Nosso Senhor do que separar a Santíssima Virgem de Jesus Cristo. E se a gente pegar os santos, né? As histórias dos santos da igreja, a gente vai ver que maravilha, né? Que perfeição, que vida que eles tiveram. Né? Se a gente pega um Santo Padre Pio, uma Santa Teresa d'Ávila, meditar na vida deles e fala assim, como eles eram imperfeitos e como eles amavam a Jesus. E aí ele está falando que é mais fácil seria separar essas pessoas de Jesus, né, os anjos de Jesus, do que a Santíssima Virgem. Né? Então a gente tem que entender assim, ó, para resumir, para não ficar tão longo esse vídeo, né, que já está um longo, né? Assim, ó, a gente precisa entender assim, ó, Deus ele escolhe as suas criaturas de uma forma para fazer a salvação da humanidade. Ele escolhe as criaturas. Então a gente precisa entender, ó, Deus ele escolheu Abraão. E por sua fidelidade, a fidelidade de Abraão, ele disse que os filhos seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Abraão, seus filhos serão tão numerosos quanto as estrelas do céu. Deus, ele escolheu Moisés. Ele escolheu Moisés, que era um homem gago, um homem simples. E por sua fidelidade, a fidelidade de Moisés, Deus ele foi instruído, né, a libertar o povo da escravidão. E
e poder, né, e conduzir o povo à terra prometida. Deus escolheu Moisés. Deus, ele escolheu Pedro, um homem simples, um homem pescador, né, e por sua fidelidade Deus constituiu ele como chefe e pastor do seu rebanho, né, e o poder da sombra de Pedro curava e libertava. Deus, ele escolheu Paulo, né, que de perseguidor passou a ser perseguido, né? E por sua fidelidade ele transformou o cristianismo na sua época, com seu amor a Jesus e as suas cartas. Ele transformou o cristianismo. Então Deus, ele não só escolheu Maria, né, como a formou e a fez especial, diferente de toda criatura, tanto na terra quanto no céu. E por sua fidelidade, humildade, escravidão e serviço a Jesus, Deus a honrou como mãe de toda a sua igreja, porque Jesus é a cabeça e nós, seus membros. E os membros, ele obedece à cabeça. Lembra? A cabeça os membros estão unidos ao corpo, né? A cabeça, né? É uma coisa só, né? Então, não pode ter uma mãe, não pode um corpo não ter mãe, né? Então, a gente já tinha falado sobre algumas coisas nos outros vídeos. Então, somente lembrando, né? Porque a igreja amarra todas as coisas. Você vê como que a doutrina da igreja é belíssima, né? Então, aqui é uma pequena meditação desse culto que nós devemos dar à Virgem Santíssima, né? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.